Estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Hoje nós iremos ministrar a gloriosa palavra do nosso Senhor com um tema muito importante. Este tema é de suma importância não só para mim, mas também para você, ouvinte da palavra de Deus. Fique até o final deste programa, que nós iremos falar das grandezas de Deus para você. O tema é salvação, galardão e coroa da vida. Estas três coisas importantes que nós iremos adquirir, se assim andarmos, certamente nos caminhos do Senhor. Primeiramente, quero iniciar a palavra de Deus aqui em Atos dos Apóstolos 4:12, que fala sobre salvação. Nós iremos para Atos dos Apóstolos falar das grandezas de Deus de acordo com a palavra salvação, Atos dos Apóstolos 4:12. E não há outro nome dado para que possamos ser salvos. Olha, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Meus queridos, que versículo lindo! Que versículo importante é este, meu querido, minha querida, irmão, irmã, ouvinte da palavra. Aqui a palavra de Deus está falando que não existe outro nome dado debaixo deste céu, que venhamos através dele ser salvos. Não existe outro nome, Não existe uma pessoa que nos determina salvação aqui debaixo deste céu, Somente na pessoa de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, é Ele, somente através dele, somente através do Senhor Jesus Cristo, importa que sejamos salvos. Romanos 10:10. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Viu, meu irmão? Olha, minha irmã. Olha, meu querido amigo ouvinte que está ouvindo o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Aquele que crê na Escritura de Deus, aquele que crê no Filho de Deus, no unigênito, Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador nosso, aquele que crê nele nunca será confundido, viu? Pois é com o coração que se crê para a justiça. É com a boca que se faz confissão para a salvação. A salvação, ela é dada para nós através da graça, mediante a fé, para que nós não venhamos se vangloriar por causa de obras. Não é por obras, para que ninguém se vanglorie, e sim, divinamente, por Deus, este dom é adquirido para nós. Vamos para o livro de Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somente versículo importante para a salvação. Somente versículo importantíssimo para que nós possamos, através da obediência nele, receber salvação. Porque pela graça sois salvo. O que significa graça, meu irmão? Graça significa um amor acima de todos os amores que existem por aí. Acima de tudo e de todos. Um amor sobrenatural, um amor divinamente trago para a vida do homem. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de uma tal forma que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia prossegue mais adiante no versículo 17
dizendo a significativa da salvação. Ele não veio para condenar, ele veio para perdoar e salvar o mundo. Ele não veio para decretar algo para condenação, ele veio para abrir um decreto para que através desse decreto seja adquirida na nossas vidas graça, né? E a graça, nós através dela adquirimos salvação. Através da morte do Senhor Jesus Cristo, se chama graça, né? Sejamos salvos. Somente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo que nós viemos a ser salvos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele disse na sua palavra: aquele que quiser seguir após mim, tem que negar a si mesmo, deixar as atitudes carnais, deixar tudo aquilo que se chama pecado, e agora siga, né? Tome cada um sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo ensinou bem claro, para que aquele que pudesse querer receber salvação, ele tinha que se negar. Tinha que fazer uma negação de si próprio. Já falamos sobre salvação, que nós já entendemos o que significa salvação, que é pela graça, mediante a fé, não é de nós próprios que vem, e é um dom gratuito que divinamente é descido a nós, né? Não é um dom que nós recebemos de nós próprios, nós não recebemos dom de si próprio, ainda mais para ser salvo. Isso é um dom gratuito de Deus. E agora nós vamos falar sobre galardão. O que significa galardão? Olha o que diz aqui o livro de Mateus 5,12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para que nada mais preste, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, a Bíblia, no versículo 12, vai falar que nós deveremos que exultar e alegrar, ou seja, nós temos que ter grande gozo e alegria, por quando alguém se levanta contra a nossa pessoa, por amar a gloriosa palavra de Deus, alguém se levanta contra a nossa pessoa, pois nós estamos fazendo o ide da palavra de Deus, seguindo as ordenanças de Deus, da forma que Ele realmente quer que obedeçamos a sua gloriosa palavra. Entendamos uma coisa em que alguém se levanta para criticar, alguém se levanta para caluniar, alguém se levanta para estupar, né? Deturpar a palavra de Deus, para tentar nos impedir a caminhada para com a jornada que virá na frente, para que nós possamos prosseguir com o Evangelho do Senhor, para que nós possamos ir avante com a palavra de Deus. Alguém vai tentar nos abater, alguém vai tentar nos impedir, alguém vai tentar nos caluniar e às vezes até levar-nos à prisão, à presença de reis, à presença de sinédrios, para que nós venhamos a ser presos. Mas a Bíblia diz que aqueles que foram antes de nós, os profetas, agiram da mesma forma contra eles, né? Caluniaram, maltrataram, muitos deles foram mortos, decapitados, muitos deles foram mortos de uma morte muito trágica, né? E assim, eles não negaram a essência da fé. Eles não negaram a essência da palavra de Deus que estava plantada, insertada dentro dele, né? Estava enxertada dentro do coração deles. E eles não negaram a essência da sua fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que isto se chama galardão. Se nós resistir às consequências que virá sobre nós, se nós resistirmos e não se desviarmos da presença de Deus, e não sairmos para o mundo do pecado, e não sairmos para onde muitos não resistem e saem para o caminho lá fora,
que é o caminho de pecado, o caminho de horror, um caminho que conduz muitos para a perdição. Se nós persistirmos na fidelidade com Deus, certamente nós iremos adquirir, né, galardão. Isso sim é pela obra. A graça não. Graça é pela fé, né? Nós adquirimos graça pela fé, ou seja, nós somos salvos pela graça. E que seja mediante a fé. Não é nosso próprio. É dom gratuito de Deus. Já a obra, galardão é pela obra. Olha o que diz aqui 1 Coríntios 3, 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Viu? Aquele que prega para alguém se converter do caminho errado, este plantou. Aquele que cuida daquele que foi plantado, ou seja, aquele que recebeu a palavra de Deus, entrou dentro dele, e aquele que cuidou daquela pessoa que, através de outra, veio para a presença de Deus, tanto o que plantou, como o que cuidou, como o que regou, aqui que está dizendo, o que planta e o que rega, tem um somente propósito. Qual o propósito é esse? De alcançar o galardão, né? Tanto o que planta como o que rega, assim como alguém que planta uma semente para nascer um fruto, alguém vai plantar e alguém vai cultivar, regar, né? Vai aguar, vai adubar para que não venha a murchar e morrer. Tanto o que plantou aquela semente, quanto o que cuidou do caule da árvore para dar fruta, todos eles estão esperando a colheita. Da mesma forma nós, cristãos, tanto um que pregou para alguém se converter dos maus caminhos, quanto aquele que cuidou daquele alguém que se converteu do mau caminho, ambos estão de acordo com um só propósito, a busca de um só propósito. Qual é ele? A recompensa. A recompensa que é o galardão que recebemos de Deus. Isso também é um dom que nós adquirimos através do nosso trabalho. E mais adiante, nós entendemos que a palavra de Deus fala, em Apocalipse 22, 12, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. A recompensa que Deus ele nos dá, além da salvação, galardão, né? E através da nossa obra, daquilo que nós fazemos de bom para um irmão, para uma irmã, para alguém, um ente querido, alguém que esteja sobre o nosso caminho, que está necessitando, o nosso próximo, isso é obra, né? Isso, através das obras, nós adquirimos galardão, né? Através da obra adquirimos galardão. E então nós iremos aprender agora como que adquiriremos a coroa da vida. Já falamos de salvação, de galardão, e agora vamos falar da coroa da vida. Olha o que diz 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de falhas de louro, ou uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Irmãos, essa linguagem é a linguagem contemporânea de hoje em dia, né? Na linguagem de João Ferreira de Almeida, diz que todo atleta que corre no estádio, ele corre à busca de uma coroa corruptiva. Porém, nós, que somos cristãos, iremos correr com todas as nossas forças, mas à busca de uma coroa incorruptível. O que significa esta coroa incorruptível? Vamos entender o que a palavra de Deus quer nos falar. O que significa coroa corruptível e coroa incorruptível? A coroa corruptível é aquela que se corrompe, aquilo que a gente ganha um esforço que nós fazemos aqui na terra, um esforço carnal. Trabalho de sol a sol. Às vezes, aqui o apóstolo Paulo está dando um exemplo de um atleta, de alguém que faz atletismo,
Diante de muitas pessoas correndo em um só foco, eles irão adquirir uma coroa, e apenas um que recebe esta coroa. Muitos correm, mas apenas um é que vai receber esta coroa. Às vezes de bronze, de prata, de ouro, ou de qualquer espécie de materiais, né? Para receber aquela coroa. Só que aquela coroa é corruptiva. Corruptiva é que se corrompem. É ganhada com esforços meramente humanos, dizendo vã. Esforços vãs. Se desgastando a própria carne para adquirir esta coroa corruptível. Porém nós iremos lutar para adquirir uma coroa que não se corrompe. Aleluia. Uma coroa da vida. Coroa que dura eternamente. Coroa da vida. O Senhor Jesus Cristo disse lá no livro de Apocalipse, né, que aquele que suportar a afronta, suportar as decepções desta vida e não se desviar do caminho do Senhor, ele receberá a coroa da vida. E no livro de Tiago também fala, o que diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Meus queridos, a coroa da vida é para ti. A coroa da vida é para que tu venha a receber um bônus a mais a partir de que você recebeu a salvação. Salvação não é de obras, galardão sim é de obras e coroa da vida também é de obras. Coroa da vida é através do nosso esforço para se desviar do mundo pecaminoso. Através do nosso esforço para sairmos da prática pecaminosa, receberemos um dom, a coroa da vida, que Deus nos entregará após a salvação. Após a salvação existe galardão e também coroa da vida. Ambas elas são através da obra que nós iremos adquirir estas, né? Tanto galardão como coroa da vida. Salvação é algo imerecido. Nós não merecemos. Mas mesmo assim, Deus ele nos deu mérito para que nós possamos merecer. Ser merecedor através da sua morte lá na cruz do Calvário. Galardão é através do sofrimento, através da obra, através do trabalho, através das forças para progredir com o Evangelho de Deus. E a coroa da vida é através dos ser aprovado, passar por aprovação e ser aprovado. Após a aprovação receberá a coroa da vida. Olha o que vai falar Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. Olha o que diz. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, a fim de prová-los, e terão aflição por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Eita glória! Que maravilha, né? É bem-aventurado o apóstolo Paulo quando sofreu naquela prisão. É bem-aventurado Silas que sofreu naquela prisão. Bateram, escarneceram deles, né? Massacraram, esmiuçaram dentro da prisão. Bem-aventurados são eles. E bem-aventurados somos nós, se assim passarmos por esses momentos e não negarmos a essência da fé em Jesus Cristo que nós temos. Bem-aventurados somos nós, se assim permanecermos de acordo com a palavra de Deus até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É o que fala este versículo. E então nós iremos lembrar agora, quando lemos esse versículo, parte B do versículo, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós lembramos dos nossos irmãos, né? Jó, este homem foi um homem muito provado. Foi um homem que recebeu muitas aprovações e resistiu às tentações. Certamente ganhará a coroa da vida. É desta forma que você ganha a coroa da vida. É desta forma que você vence o mal para ganhar a coroa da vida.
Aleluia.